Hoje, vamos mergulhar fundo na história de uma das figuras mais intrigantes e, por vezes, controversas do Antigo Testamento, Dan, o quinto filho de Jacó. A história de Dan e de sua tribo é uma jornada fascinante, cheia de profecias, desafios e lições poderosas que ecoam até os dias de hoje. Estão prontos para desvendar os mistérios da tribo de Dan? Então, peguem suas Bíblias, acomodem-se e vamos começar. Para entender Dan, precisamos voltar à matriarca Bila, serva de Raquel. Raquel, esposa amada de Jacó, sofria por não poder ter filhos. Em sua angústia, ela segue um costume da época e oferece sua serva a Jacó, para que, através dela, pudesse construir uma família. E assim, nasce Dan. O nome Dan significa julgar, ou ele me julgou. Em Gênesis 30, versículo 6, Raquel declara: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Este nome, dado num momento de alívio e gratidão, carrega uma energia de justiça e vindicação que marcará toda a trajetória de sua descendência. Dan não foi apenas um filho, ele foi a resposta de Deus a uma oração desesperada, um símbolo de que Deus ouve o clamor dos aflitos. Quando Jacó está em seu leito de morte, ele reúne seus 12 filhos para abençoá-los e proferir profecias sobre o futuro de cada tribo. A bênção para Dan, encontrada em Gênesis 49, é uma das mais enigmáticas. Jacó diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uau! Uma serpente no caminho. O que isso significa? À primeira vista, pode parecer uma imagem negativa, mas na cultura antiga, a serpente também simbolizava astúcia, sabedoria e a capacidade de atacar de surpresa. A profecia sugere que a tribo de Dan, embora talvez pequena em número ou estatura, teria um papel de liderança e seria capaz de derrubar inimigos muito mais poderosos através da estratégia e da inteligência, agindo como juízes e defensores de seu povo. E essa profecia se cumpre de forma espetacular na vida de um dos personagens mais famosos da Bíblia, Sansão. Isso mesmo. O herói de força sobre-humana era da tribo de Dan. A história de Sansão, narrada no livro de Juízes, é a personificação da bênção de Jacó. Sansão foi um juiz de Israel por 20 anos. Ele era a serpente no caminho para os filisteus, o inimigo opressor da época. Com sua força e astúcia, ele mordia os calcanhares do Império Filisteu, causando grande perturbação e desequilíbrio, mesmo agindo muitas vezes sozinho. Ele era um guerreiro improvável, um exército de um homem só, que apesar de suas falhas pessoais, foi usado por Deus para iniciar a libertação de Israel. A história de Sansão nos mostra que Deus pode usar pessoas inesperadas e métodos não convencionais para executar seus planos de justiça e libertação. A jornada da tribo de Dan também é marcada por uma busca incessante por seu lugar ao sol. A porção de terra originalmente designada a eles, próxima ao território filisteu, era difícil de conquistar e manter. Sentindo-se pressionados, uma parte da tribo embarcou em uma expedição ousada para o norte. O livro de Juízes, no capítulo 18, nos conta essa história detalhadamente. Eles encontram uma cidade pacífica chamada Laís e, infelizmente, a conquistam de forma violenta. Mas o ponto mais crítico dessa migração é que eles roubam um ídolo e um sacerdote da casa de um homem chamado Mica e estabelecem um centro de idolatria em sua nova cidade, que rebatizam de Dan. Este ato se torna uma mancha escura na história da tribo. Eles se desviam do caminho do Senhor, estabelecendo uma forma de adoração alternativa que persistiria por séculos. A história nos serve como um alerta poderoso sobre como a insatisfação e a busca por atalhos podem nos levar para longe da vontade de Deus.
resultando em compromissos espirituais perigosos. Este desvio para a idolatria parece ter consequências profundas e duradouras. A tribo de Dan, que começou com uma promessa de justiça, se torna associada à idolatria. E aqui chegamos a um dos maiores mistérios bíblicos envolvendo Dan, sua ausência na lista das 12 tribos de Israel no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nesta passagem, João lista os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo, mas Dan não é mencionado. Em seu lugar, aparece a tribo de Manassés, porque Dan foi omitido. A Bíblia não dá uma resposta explícita, o que levou a muitas teorias ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que foi por causa da profunda raiz de idolatria que a tribo estabeleceu. Outra teoria antiga, popularizada por pais da igreja como Irineu, sugere que o anticristo viria da tribo de Dan, baseando-se na profecia de Jacó sobre a serpente. É importante lembrar que são teorias, mas a ausência de Dan em Apocalipse serve como um lembrete solene da seriedade com que Deus trata a idolatria e a apostasia. Então, quais são as grandes lições que podemos tirar da história de Dan? Primeiro, a justiça de Deus. O nome de Dan nos lembra que Deus é um juiz justo que ouve o clamor dos seus filhos e age em favor deles. Mesmo quando nos sentimos esquecidos ou injustiçados, podemos confiar que Ele trará a vindicação. Segundo, o poder da estratégia. A profecia da serpente nos ensina que não precisamos ser os maiores ou os mais fortes para vencer. Com sabedoria, astúcia e dependência de Deus, como vimos em Sansão, podemos superar obstáculos gigantescos. Deus nos capacita a agir de maneiras surpreendentes. Terceiro, o perigo do desvio. A história da migração de Dan é um alerta sobre os riscos de buscar nossas próprias soluções fora da vontade de Deus. A impaciência e a insatisfação podem nos levar a caminhos de idolatria, comprometendo nosso chamado e nosso futuro espiritual. Devemos vigiar nossos corações contra qualquer coisa que queira tomar o lugar de Deus. E, finalmente, a soberania de Deus. Mesmo com os erros e desvios da tribo de Dan, a história da salvação continuou. A ausência em Apocalipse é um mistério, mas não anula o plano maior de Deus. Isso nos ensina que, embora nossas escolhas tenham consequências reais, o propósito final de Deus prevalecerá. A história de Dan, com seus altos e baixos, nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria caminhada de fé. Estamos buscando a justiça de Deus? Estamos usando a sabedoria que Ele nos dá para superar nossos desafios? Ou estamos, talvez, flertando com ídolos modernos, buscando atalhos que nos afastam do propósito dele? Que a jornada da tribo de Dan nos inspire a sermos como a serpente em sua astúcia contra o mal, mas que nosso coração permaneça puro e totalmente dedicado ao único e verdadeiro Deus. Espero que esta análise profunda sobre Dan tenha abençoado sua vida e trazido novos insights para seus estudos bíblicos. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria e cada história, até as mais complexas, tem algo a nos ensinar. Qual parte da história de Dan mais te impactou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião e conversar com vocês. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprofundando seu conhecimento nas Escrituras, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é o que nos motiva a continuar. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima.